À medida que a violência, os conflitos e a animosidade entre várias nações estrangeiras, nativos americanos e colonos explodiam na fronteira oeste, também surgiam as batalhas coordenadas entre os lados. Algumas das guerras mais famosas e as batalhas que aconteceram entre elas ocorreram no oeste americano, como a Revolução do Texas, a Batalha de Little Bighorn e a Guerra de Nuvem Vermelha, só para citar algumas. No entanto, além desses grandes conflitos e campos de batalha cobertos de sangue, havia conflitos muito menores que, em sua maioria, são deixados de fora dos livros didáticos atuais. A verdade é que havia tantas guerras pequenas e tensões não resolvidas que seriam necessárias milhares de páginas de texto para tentar resumir cada conflito que existiu na fronteira. Assim, para entender essas lutas menores e descobrir os eventos fascinantes que levaram a tanto caos, aqui está o próximo vídeo de uma série de ensaios destacando as batalhas menos conhecidas do Velho Oeste que você provavelmente nunca ouviu falar. Apresentando o conflito impiedoso chamado de Rivalidade Brooks-McFarland, um período de 6 anos de inimizade entre duas famílias fora da lei que culminou em um dos tiroteios mais lendários da história de Oklahoma. As raízes da rivalidade Brooks-McFarland remontam ao dia 3 de abril de 1854, com o nascimento do patriarca da família Brooks, Willis Brooks Jr. Ele era filho de Willis e Louisa Jenny Brooks, nas colinas onduladas do condado de Lawrence, Alabama. Willis era um dos 5 irmãos pertencentes ao clã Brooks. Os outros se chamavam Gaines, Mac e Henry, todos liderados pelo irmão mais velho, John. Todos eram filhos de fervorosos apoiadores da Confederação na Guerra Civil. 7 anos depois, um raro grupo de rebeldes em um bairro que normalmente simpatizava com a União. Eles eram odiados pela comunidade, mas aceitavam isso e seguiam em frente. Willis Sr. estava determinado a servir no exército confederado por todos os meios necessários, mas acabou sendo recusado devido à sua idade. Para compensar a rejeição, ele entrou na cavalaria confederada como celeiro, atuando com o esquadrão por 2 anos. Ao voltar para casa, percebeu que a fazenda dos Brooks não estava mais como antes. Sua esposa, Jenny, era metade Cherokee e bem mais jovem que o marido. Considerando isso, ela era constantemente assediada por um dos vizinhos, o que deixava Willis Sr. nada satisfeito. Alguns dias depois, o patriarca Brooks não aguentou mais e assassinou o antagonista a sangue frio. No entanto, isso não ficou sem consequências, e os amigos do homem assassinado se vingaram, atirando em Willis Sr. a queima-roupa bem na frente da casa da família. Alguns dias depois de sepultá-lo, os justiceiros atacaram novamente, matando John Brooks enquanto ele trabalhava nos campos. Jenny Brooks testemunhou o assassinato de seu marido e conhecia os 7 homens responsáveis como a palma da própria mão. Ela convenceu os 4 irmãos restantes a buscarem justiça com as próprias mãos. E nos 18 anos seguintes, todos os 7 assassinos de Willis Sr. foram eliminados um por um. Nesse ponto, já era o final de 1883 e os 4 irmãos Brooks já eram adultos, incluindo Willis Jr. A criação deles foi marcada pela violência, tiroteios e justiça com as próprias mãos, que definiram a maturidade do clã Brooks. Mesmo após a morte dos assassinos do pai, eles seguiram aterrorizando a comunidade sem se importar. Por fim, o xerife do condado de Lawrence, Alex Heflin, não ignorou mais o assédio deles. A família Brooks virou mais que um problema, e agora atormentava civis inocentes. Em 14 de abril de 1884, ele nomeou 2 moradores calejados do condado de Lawrence como auxiliares do xerife para prender os irmãos.
Quando os homens convocados pelo xerife confrontaram os Brooks, foram recebidos por tiros. Um dos auxiliares do xerife, chamado Phillips, foi baleado e morto, enquanto Gaines Brooks também encontrou seu fim. Henry Brooks teve a perna destroçada por bala perdida e parte amputada, ficando conhecido como Peg Leg Brooks. Os 3 irmãos restantes entenderam a mensagem e sabiam que era hora de deixar o condado de Lawrence. Pelos 7 anos seguintes, eles vagaram pela fronteira, mudando-se para o oeste para assentamentos como o Condado de Cook, no Texas, o Território Indígena e, eventualmente, Dogtown. Dogtown era um novo posto avançado entre os rios North Canadian e South Canadian. Localizada no coração da nação Creek, era uma pequena comunidade sem lei, cercada por terras agrícolas promissoras. A família Brooks passou a criar gado, aparentemente abandonando o crime. Willis Jr., o novo patriarca, casou-se e teve 8 filhos. Sua filha mais velha, Frances, manteve-se especialmente próxima do pai. Ela se casou com um homem chamado Columbus Sam Baker, também vindo do Alabama, e um pai dedicado. Ele também juraria lealdade ao clã Brooks, para o bem ou para o mal. Enquanto isso, outra família de má fama do sul fazia uma jornada semelhante rumo ao oeste, para o que hoje é Oklahoma. Os McFarlands eram liderados por um patriarca próprio, Jim McFarland, um conhecido ladrão de gado, que supostamente tinha tendências violentas. Diz a lenda que ele era procurado por assassinato no Kentucky, onde um grupo de fazendeiros locais se reuniu para impedi-lo de roubar o gado deles. Eventualmente, Jim foi forçado a fugir da pressão crescente e se mudar para o oeste. A família dele era menor do que o clã Brooks, mas gostava do clima pacato de Dogtown do mesmo jeito. Ele se estabeleceu a 6 quilômetros ao norte do rancho dos Brooks e logo se casou com uma mulher da nação Creek chamada Sarah Watson. Com o passar dos anos, os irmãos de Jim, Sam e Joe McFarland também vieram para Dogtown. Eles foram acompanhados pelo irmão de Sarah Watson, Sandy, junto com um outro indígena chamado Bill Franklin. Os McFarland também eram amigos de um pai e filho, que moravam a noroeste do rancho. Seus nomes eram George Riddle e Alonzo Lon Riddle. A dupla ajudava Jim e sua turma nos primeiros tempos da fazenda. Brooks e McFarland viveram em harmonia por anos, raramente em conflito, mas nunca compartilharam uma refeição. Viviam em paz, tirando o sustento da terra como queriam, às vezes envolvidos em travessuras e pequenos delitos, protegidos pelas sombras sem lei do território indígena. Foi só em 1896 que as coisas chegaram ao limite, e uma rivalidade de 6 anos alimentaria um período de terror e violência que ainda é comentado no centro de Oklahoma até hoje. Em Dogtown, 24 de abril de 1896, foi um dia ameno de primavera. Um ranger do Texas aposentado, já idoso, vivia no território indígena e guardava uma grande quantia de dinheiro escondida em sua propriedade. Aparentemente, Thomas Brooks foi informado sobre esse tesouro e, naquele dia, recebeu a tarefa de roubar do ranger tudo o que ele escondia. O único problema era que o ranger do Texas sabia que havia encrenca à vista e pegou Thomas de surpresa. Sem a lei para responsabilizá-lo, o ranger atirou e matou o filho mais velho de Willis Brooks bem ali em sua propriedade. A notícia chegou à família Brooks e o patriarca mencionado, Willis Jr., ficou furioso. Ele tinha certeza de que o ranger do Texas fora avisado. Mas por quem? Quem arriscaria a vida do próprio filho voluntariamente? Com certeza, não seria alguém do próprio rancho. Após se fixar na morte do filho mais velho, Willis Jr. tirou uma conclusão. O velho Jim McFarland, do norte, deve ter contado a Thomas sobre o dinheiro escondido e avisou o velho Texas Ranger para enganar os Brooks.
Não havia outro motivo, mas isso não importava. O líder da família Brooks já havia decidido. Willis confrontou Jim nos dias seguintes, deixando o Sr. McFarland perplexo. Jim disse que não era dedo duro, mas sabia dos planos de Thomas. De acordo com o ladrão de gado, Thomas tinha se envolvido com uma quadrilha local de ladrões que ficou sabendo do butim dos Texas Rangers. Ele disse que Thomas era ganancioso e tentou roubar tudo sozinho, mas não conseguiu enganar o Ranger por conta própria. Willis não acreditou em Jim e ameaçou atirar em McFarland na hora. Jim retribuiu a ameaça, iniciando a rivalidade entre Brooks e McFarland. Nenhum dos patriarcas jamais olhou para trás. Entre 1896 e 1898, as duas famílias continuaram trocando ameaças veladas e hostilidades de um lado para o outro da cidade. Os Brooks estavam determinados a revidar de qualquer maneira que pudessem e enviaram Henry Peg Leg Brooks para o norte para roubar cavalos dos estábulos dos McFarland. Em algum momento de 1898, ele foi pego em flagrante e preso pelo Deputy Marshal Frank Jones. A cadeia em Chandler, Oklahoma, tornou-se sua nova casa. O restante dos Brooks, imediatamente, começou a planejar a fuga de Henry, enquanto enviavam pacotes de casa, cheios de pães e outros alimentos. Numa dessas entregas, Henry pegou o que os Brooks chamavam de xarope, que na verdade era um ácido muito forte que podia dissolver metal fraco. Para esconder sua saída da prisão, Henry cavou um compartimento de contrabando em sua perna de pau, deslizando o xarope para dentro para evitar ser descoberto. Infelizmente para Henry, ele recebeu a visita de ninguém menos que o lendário xerife do condado de Lincoln, Bill Tillman. Tillman pediu para o irmão Brooks do meio tirar a perna de pau e encontrou o xarope escondido. Sem nenhum meio de fugir, Henry foi posteriormente condenado e permaneceu encarcerado por mais 4 anos. De volta a Dogtown, a rivalidade entre Brooks e McFarland quase terminou cedo. Em janeiro de 99, Jim McFarland desafiou um homem chamado John Johnson para um duelo depois que eles discutiram por causa de uma conta na loja geral local. Sacando suas armas em frente à casa do irmão de Jim, Joe, o velho McFarland foi rápido demais para Johnson e disparou 5 balas no pobre coitado, antes que ele pudesse sequer atirar uma vez. Jim não só arriscou a vida naquela noite, mas também virou alvo da polícia ao ser acusado do assassinato de Johnson no ano seguinte, em janeiro de 1900. Ele foi formalmente apresentado à justiça em Muskogee, Oklahoma, mas como as únicas testemunhas confiáveis eram os outros irmãos McFarland, a promotoria não tinha provas suficientes para condená-lo. Ao longo do ano seguinte, Jim acumulou cada vez mais acusações criminais, variando de tentativa de assassinato premeditado até forjar a própria morte. A primeira acusação foi retirada, pois não havia provas suficientes para colocá-lo atrás das grades, e a segunda acusação foi completamente descartada depois que o homem que o processava, seu ex-empregador, o perdoou. Segundo a lenda, Jim disse a ele que fora atacado e sequestrado por bandidos mexicanos, e logo a farsa da morte foi esquecida. Alguns policiais locais suspeitavam que os irmãos Brooks eram os responsáveis, mas estavam impedidos de investigar. A rivalidade entre as facções realmente explodiu no verão de 1902, quando a Western Railway Company foi contratada para construir uma linha entre Fort Smith, Arkansas, e Guthrie, Oklahoma. Como resultado, foi necessário construir uma cidade ferroviária perto de Dogtown. O local foi escolhido por 2 empresários de Fort Smith, George Sparks e Cliff Spear, que selecionaram um terreno exatamente entre as casas das famílias Brooks e McFarland. Sabendo que a tensão seria inevitável, Sparks e Spear escolheram 2 advogados, o vice-marechal S. Morton Rutherford e seu sócio imobiliário Jesse Hill, para resolver a questão.
Rutherford e Hill visitaram os dois lados, garantindo a cada família que não haveria favorecimento no processo de construção de Spokane, o nome da nova cidade ferroviária. Nem os Brooks, nem os McFarland acreditaram nisso e saíram das reuniões descontentes. Os McFarlands estavam especialmente cautelosos, pois Jim ainda estava fora, tocando uma boiada no México. No dia 1º de julho de 1902, os promotores de Spokane organizaram uma celebração, realizando uma venda de lotes de propriedade por $25 após comprarem 320 acres de terra da nação Creek. Tudo estava indo muito bem também, até que o confronto entre os Brooks e os McFarlands estragou a festa. Bem na frente do escritório do promotor imobiliário, John Brooks, filho de Willis Jr., iniciou uma discussão com Lon Riddles, um dos confidentes dos McFarland. John sacou seu revólver, mas antes que pudesse disparar, um velho gerente de acampamento confederado chamado G.G. Tyson interveio, desarmando o beligerante Brooks. A intervenção fez pouco para acalmar os ânimos, no entanto, e os dois homens acabaram entrando em uma briga de socos. John pegou socos ingleses e espancou Riddle até deixá-lo em pedaços. Mais uma vez, Tyson separou a briga, confiscando os socos ingleses, mas a essa altura, o estrago já estava feito. Columbus Sam Baker, cunhado de John, havia chegado ao local, armado com seu fiel rifle. Ele apontou para a cabeça de Lon Riddle para matar. Hill, advogado de Fort Smith, interveio pessoalmente. Ele calmamente empurrou o rifle para baixo, dizendo a Baker: "Não seja tolo." Sam Baker obedeceu, mas traiu quando, em vez disso, sacou um revólver e apontou para o rosto de Jesse Hill. Nesse momento, o parceiro de Hill, um experiente marechal federal dos Estados Unidos, Morton Rutherford, apareceu e apontou sua arma para Baker. Agora, o filho de Baker, Bill, não teve escolha a não ser apontar o cano de seu rifle na direção de Rutherford. Era um impasse tão tenso quanto qualquer outro já visto no Oeste. A ansiedade era palpável. Todos estavam sujeitos a serem baleados à queima-roupa, sem remorso. No último instante, o idealizador original de Spokane, Cliff Spear, permitiu que a razão prevalecesse. Ele segurou suavemente o cano da arma de Rutherford e o abaixou até o chão, acenando para Baker depois de lhe dar a chance de fugir ileso. Assim que o pai se afastou, Bill baixou os braços e correu atrás de Sam. Os dois correram direto de volta para o rancho da família Brooks para informar Willis sobre o que havia acontecido. Willis ficou furioso com os acontecimentos do dia e reuniu o resto da família para cavalgar até a praça Spokane. Lá, eles ficaram frente a frente com a liderança dos McFarland, incluindo George e Lon Riddle. Os dois lados estavam prontos para uma guerra total, com um tiroteio prestes a começar. O Marechal Rutherford, no entanto, não permitiria esse derramamento de sangue em sua futura cidade e mediou o conflito entre os homens como um verdadeiro advogado do Velho Oeste. De algum modo, suas palavras de sabedoria trouxeram progresso temporário. Os Brooks e os McFarlands seguiram caminhos separados, fervendo de raiva e prometendo secretamente que iriam se vingar no momento certo. Os novos moradores de Spokane nunca superaram as nuvens escuras da tempestade de 1º de julho. Eles sabiam muito bem que as duas famílias rivais não tinham superado suas disputas e circulavam pela cidade com uma inquietante expectativa de violência. A própria cidade nunca cresceu por causa disso, e Spokane fechava suas lojas e janelas toda vez que os bem armados grupos dos Brooks ou dos McFarland cavalgavam pelas ruas. De volta às suas respectivas casas, ambas as famílias estavam preparadas para um massacre. Ambos admitiam que o ódio entre eles estava no auge. Os McFarlands, em especial, estavam furiosos com o constrangimento público de 1º de julho e planejaram por mais de 2 meses o esquema perfeito para acabar de uma vez por todas com o reinado de terror dos Brooks.
Os McFarlands aguardaram o momento certo para agir, e ele chegou em 22 de setembro de 1902. Uma tempestade trovejava à distância, avançando lentamente em direção a Spokane. Eles sabiam que isso dificultaria o trabalho dos Brooks nos campos e se esconderam nas sombras da nova cidade ferroviária. De volta ao rancho dos Brooks, o gado corria para todos os lados, enquanto Henry, recém-libertado da prisão, e seu sobrinho, Earl Brooks, os conduziam pelo pasto. Isso deixou pouco a fazer para Willis e os outros irmãos, e ele, Clifton e John decidiram cavalgar até o correio para buscar a correspondência da semana. Mal sabiam eles o que os esperava logo ali na esquina. Os McFarlands estavam escondidos do outro lado do correio e enviaram George Riddle para agir como se estivesse casualmente fazendo as tarefas do dia pela cidade. A esperança era que ele pudesse provocar o grupo de Brooks, que estava chegando o suficiente para que uma briga começasse. Não demorou muito para que a suspeita deles se concretizasse. Quando Wills, Clifton e John finalmente chegaram, amarraram seus cavalos e caminharam até a entrada dos correios. Ao entrarem, George Riddle saiu debatendo-se, folheando suas correspondências. O clã Brooks não resistiu, gritando insultos e ameaças veladas entre dentes cerrados. Riddle não se abalou, murmurando suas últimas, talvez fatais, palavras. "Me mate se quiser. Estou desarmado e só posso morrer uma vez." George Riddle foi xingado e, em instantes, 3 armas miraram seu rosto. O peão correu para o outro lado da rua, onde o delegado Rutherford observava da varanda de seu escritório. Ele implorou por ajuda, acreditando que o delegado, agora advogado, poderia protegê-lo. Rutherford fez o melhor que pôde, mas a oposição não se deixou convencer. Riddle mal terminou seu apelo antes de ser atingido na cabeça por uma bala da pistola de Willis Brooks. Alguns dizem que Sam McFarland, ainda agachado em seu esconderijo, disparou o primeiro tiro numa tentativa de assustar os Brooks, e que Willis retaliou atirando em Riddle. De qualquer forma, George caiu no chão e Willis correu até ele para atirar mais 2 vezes, só para garantir. Infelizmente para Willis, sua vingança devastadora teve um preço. Em sua fúria, ele permitiu que Rutherford sacasse sua própria arma e disparasse um tiro diretamente no quadril direito do patriarca Brooks. Willis caiu primeiro na rua enlameada, se recompondo antes de se levantar e tentar mais uma vez. Nesse momento, todo homem armado na praça Spokane estava atirando, e Willis ficou preso no fogo cruzado. Uma bala atravessou seu peito, e ele literalmente morreu, atirando até o fim. Clifton e John resistiram um tempo, mas logo foram superados. Clifton quase sobreviveu, mesmo após levar 3 tiros, na perna, pescoço e peito. Mas durante sua tentativa de fuga, Jim McFarland e Lon Riddle o alcançaram a cavalo e o mataram a tiros. John sobreviveu, mesmo depois de ser metralhado por incontáveis balas revestidas de aço, e conseguiu se abrigar nos fundos dos correios. Com a fumaça dissipada, o delegado Rutherford tinha muito trabalho. Ele rastreou todos os 3 culpados da família McFarland, ou seja, Jim, Joe e Lon Riddle. Eles foram entregues ao delegado adjunto Grant Johnson de Uvalde, Oklahoma, e jogados na cadeia do condado. 2 dias depois, foram acusados de assassinato pelo Tribunal de Comissários do Condado, mas autorizados a voltar para casa após pagar fiança. John Brooks, enquanto isso, ainda em estado crítico, também foi acusado de assassinato, mas permaneceu acamado em Spokane. Willis e Clifton Brooks, também assassinados, foram sepultados junto ao túmulo de Thomas em Checotah. O fim da rivalidade entre Brooks e McFarland foi selado apenas 3 semanas depois.
Em 10 de outubro de 1902, Jim e Sarah McFarland estavam a caminho de casa, após resolverem negócios em Willica, quando sua charrete foi emboscada nos arredores de Old Watsonville. Uma figura escondida perto da travessia do rio atirou no casal com um rifle de repetição. Jim foi atingido por trás, um disparo perfurando suas costas. Ele deu seu último suspiro momentos depois, e assim, tudo ficou silencioso no coração do território indígena. A polícia investigou o assassinato por semanas, mas não encontrou evidências relevantes. Dizia-se na cidade que Henry Brooks e Sam Baker realizaram o ataque, completando o ciclo de vingança pelo irmão e pelo pai deles. Outra fonte acreditava que McFarland foi morto por um de seus próprios homens, insatisfeito com a forma como ele fazia negócios. Sem provas suficientes para condenar, porém, todos saíram impunes, e o assassino de Jim continua anônimo até hoje. Após 6 anos de disputa, Spokane não prosperou e foi renomeada Dustin, quando os trilhos da Western Railway foram concluídos em 1903. Os Brooks e os McFarlands restantes seguiram caminhos diferentes, como se seus conflitos sanguinários nunca tivessem existido. Henry Perna de Paul Brooks foi pego roubando cavalos mais uma vez em 1905. Ele foi condenado a 10 anos para cumprir em Fort Leavenworth, Kansas, mas recebeu liberdade condicional após 6 anos em 1911. Após sua libertação, ele retornou para o antigo território da família Brooks, no condado de Lawrence, Alabama. De volta à região montanhosa, Henry cuidou da mãe idosa enquanto se destacava no contrabando de bebidas alcoólicas. Ele dominou o mercado negro por quase uma década antes que a morte viesse bater à sua porta. Em janeiro de 1920, o xerife John Robinson e seu grupo de policiais cercaram Henry Steele, exigindo que o contrabandista de aguardente se rendesse imediatamente. Henry jurou nunca mais ser algemado, prometendo nunca mais voltar à prisão. Ele arrombou a porta e disparou seu revólver contra todo homem que conseguiu mirar, antes que os policiais armados revidassem. Perneta foi baleado 12 vezes e sucumbiu aos ferimentos ao anoitecer. 9 anos antes, Sam Baker teve um destino semelhante. Ele era ainda mais briguento na velhice e arrumou confusão com o comerciante de Cheyenne errado. O mercador em questão se cansou da beligerância de Baker e atirou nele pelas costas. Baker morreu por hemorragia em minutos. Jenny Brooks, a matriarca original da família, acabou sobrevivendo a todos os seus filhos. Ela tinha 98 anos quando bateu as botas, morrendo em março de 1924. Algumas de suas últimas palavras foram para elogiar seus filhos, declarando com orgulho que eles morreram como homens, com as botas nos pés. Os McFarlands, por sua vez, voltaram à vida civil. Joe, Sam e Lon Riddle foram finalmente absolvidos das acusações de assassinato e voltaram a viver na região de Dogtown. Seus descendentes ainda reivindicam as terras ao norte de Dustin, Oklahoma, até hoje. E a lenda da rixa entre as famílias Brooks e McFarland continua nos vestígios de Spokane e além.